Você já percebeu que quando Simba derrota Scar, o céu continua escuro? A chuva não para. A música não muda. É como se a vitória não tivesse trazido paz. Agora, para e pensa. E se isso não for um erro? E se for um sinal? Uma mensagem secreta que quase ninguém entendeu. Porque talvez a maldição nunca tenha sido Scar, mas sim o trono. Scar não implora. Ele encara a morte como se já soubesse, como se estivesse aliviado, como se soubesse que Simba, naquele momento, não estava vencendo, mas se tornando igual a ele. Sim, ouve isso de novo. Igual a ele. A diferença entre herói e vilão talvez seja menor do que você pensava. Comenta aqui. Simba é mesmo o herói? Ou apenas o próximo elo da maldição? E então, Mufasa aparece nas nuvens, mas ele não sorri, não parabeniza, não diz, você venceu. Ele só diz, lembre-se de quem você é. Agora, escuta com atenção. E se isso não for um conselho, mas um aviso? Uma tentativa desesperada de impedir que Simba se perca de vez? Porque o que Simba faz depois é exatamente o que Scar fez antes. Ele toma o trono pela força, movido pela raiva, pelo instinto, pela dor. E naquele instante, o ciclo se fecha. O trono não foi libertado, foi reconquistado por outro leão, com outro nome, mas com o mesmo destino. E o céu permanece escuro. A natureza não reage. É como se a própria savana rejeitasse o que aconteceu. O povo vibra, mas o mundo silencia. E agora eu quero que você pense comigo. Se até o céu ficou em silêncio, será que foi mesmo uma vitória? Rafiki levanta o novo herdeiro no final. A cena que todos acham linda. Mas e se aquilo for apenas o recomeço da maldição? O ciclo disfarçado de esperança? O bebê que todos comemoram já carrega o fardo de um sistema que nunca mudou. E você aí, achando que era só mais um final feliz? Agora me diz, e se Scar nunca fosse o verdadeiro vilão? E se ele fosse o único que entendeu a verdade? A verdade de que o trono transforma qualquer um, até os puros, em monstros? Talvez por isso ele enlouqueceu. Não pelo poder, mas pela realização de que ninguém deveria tê-lo. Ninguém. Mufasa governava. Scar queria governar. Simba também. Mas todos aceitaram o trono como se fosse sagrado, como se fosse necessário. Mas quem disse que alguém precisa reinar sobre todos os outros? Quem decidiu que o destino de uma savana inteira depende de um único animal? Isso faz sentido para você? Talvez. A maior tragédia do Rei Leão nunca foi a morte de Mufasa, nem a traição de Scar, mas o fato de que ninguém, em momento algum, questionou a existência do trono. O ciclo da vida talvez seja só um ciclo de dominação. E agora vem a parte mais pesada. Simba não quebrou o ciclo, ele o eternizou. Ele virou o novo rosto da mesma estrutura. E Mufasa talvez soubesse disso desde o início, mas não podia dizer, porque o trono precisa de sucessores, de herdeiros, de vítimas. Simba, então, não é um herói, é um prisioneiro, um símbolo de continuidade, de obediência, de tradição acima da verdade. E talvez o verdadeiro vilão da história seja a ideia de realeza em si. Agora respira, pensa, assiste de novo o Rei Leão depois disso e tenta ver com os mesmos olhos. Aposto que não vai conseguir. E se esse vídeo fez você pensar diferente, comenta. O trono é a maldição aqui embaixo. Vamos ver quantos realmente enxergaram o que sempre esteve ali, mas foi escondido por trás da nostalgia. E antes de sair, manda esse vídeo para alguém que cresceu assistindo o Rei Leão e pergunta:
Você também acreditava que Simba era o herói?